Nós vamos falar hoje de uma nova missão ao espaço aí, que é uma missão civil, mas essa é a missão, chama Missão Polaris. Ignition, 2, 1. E como toda quinta-feira com a gente hoje aqui na programação da Rádio Câmara, o nosso amigo Mário Fontana do canal Nerd aos 50, pra gente bater um papo aqui sobre as coisas do espaço. Tá chovendo aqui, mas no espaço a coisa segue movimentada, né, Fontana? Bom dia, meu querido, como é que vai? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Beleza pura? Tranquilo. Como é que tá o espaço? Tudo em ordem? O espaço continua movimentando. Continua movimentando? Tudo em movimento, graças a Deus. Tudo em movimento, a coisa não para, né, Não para. Que coisa bacana. Hoje, o que nós temos aqui de destaque, meu querido? Essa missão, você lembra aí do Jared Isaacman, da Inspiration 4, que eu já falei aqui? Sim. Então, só para o pessoal lembrar aí, a Inspiration 4, ou Inspiração 4, como a gente falaria em português, foi uma missão do Jared Isaacman, que é um bilionário americano, e ela foi uma missão um pouco diferente, que ela arrecadou fundos para um hospital do câncer, né? E foi a primeira, porque as outras missões de turismo espacial, elas chegavam ali na borda do espaço e vinham embora. A Inspiration 4 orbitou a Terra por 3 dias, né? Só para o pessoal aí que não acompanhou, se quiser tem vídeo no canal aí para inteirar. E aí o que acontece? Essa missão na época foi feita pela SpaceX, né? E o Isaacman bancou e tal. E aí agora a SpaceX fez uma nova proposta pro Isaacman. Ah, é? Vamos criar a missão Polaris. E a missão Polaris é uma missão muito ambiciosa, vamos dizer assim. Basta dizer que vão ser 3 missões, tá, Marcelo? Ainda não tem a data certa do lançamento da primeira missão, mas basta dizer que a última dessas missões será a bordo do Starship, um foguete da SpaceX, que é o maior foguete já construído na humanidade. Ah, é? Exatamente. Qual é o tamanho dele? Exatamente. Pra você ter ideia, vou fazer um comparo. Até então, o foguete mais potente e maior que a gente tinha é o que levou o homem à Lua, o Saturno V. Lá em 1960? Lá em 1969. Sim. Ele foi desenvolvido para as missões Apollo. Era o foguete com capacidade de carga. Ele era o maior foguete já feito pela humanidade. Era um foguete absurdo. Para você ter ideia, então, a Starship comparada com o Saturno V. O Saturno V tinha 110 metros de altura, tá? Quer dizer, a altura praticamente de um prédio entre 30 e 40 andares. A Starship tem 120 metros, 10 metros a mais. Nossa Senhora! O Saturno V tinha um diâmetro de 10 metros, a Starship tem um diâmetro de 9. Porém, a capacidade de carga do Saturno V era 47 toneladas. Tá? Olha para você ver, nós levamos para a Terra, aqui ele tinha capacidade de transportar 47 toneladas. A Starship pode carregar 100 toneladas. Rapaz! Para você ter uma ideia do que seria isso, se você pegar a Torre Eiffel, desmontar ela toda, caberia dentro da Starship essa carga. É mesmo? É uma coisa fantástica. Que legal. Então, essa missão Polaris, né, do Isaacman e da SpaceX, é para botar, para quebrar a Starship. E ela é uma missão muito ambiciosa. Além de ser uma missão civil, ela quer testar vários limites. Primeiramente, eu queria falar só por que ela chama Polaris. Por quê? Né? A gente tem as estrelas que indicam o Polo Norte e o Polo Sul. Sim. No Sul, nós não temos uma estrela exatamente no Polo, não. Mas no Norte, a gente tem uma estrela da constelação da Ursa Menor, que é chamada Polaris pelos americanos, e a gente chama de estrela pelos norte-americanos. E a gente chama ela de Estrela Polar do Norte. Então, o nome dessa missão foi dado em homenagem a essa estrela. Quer dizer, a ideia da missão é ser um norte para as próximas missões que virão. Porque essa estrela Polaris, Marcelo, ela guia os astrônomos. Para você ter ideia, os telescópios todos são apontados, alinhados com ela. Sim. Para fazer o acompanhamento dos corpos celestes e tal. Então a ideia é meio que essa analogia aí, tá? Essa missão, para você ter ideia, ela quer fazer várias coisas, ela vai fazer um Huawei, tá? E entre elas aqui a gente vai fazer um Huawei. Ela vai testar um novo traje espacial, um novo tipo de traje espacial, entre as coisas que ela quer fazer. Ela vai fazer a primeira caminhada espacial
de uma missão civil. O que é isso? O que é a caminhada espacial? É quando os astronautas saem ali da nave para fazer algum reparo. Na ISS é muito comum isso. Estação Espacial Chinesa também a gente já viu. Sim. No canal, tem aí alguns vídeos a respeito. Então eles vão fazer isso como teste com os civis. Tá? E mais interessante, porque sempre é feito das estações espaciais. Ok. Agora eles vão fazer de uma nave, que é uma Crew Dragon, que é a mesma nave, parecida com a que foi usada na Expedition 4. Sim. Então eles vão sair da Crew Dragon em órbita e fazer uma caminhada espacial. Ou, como o termo técnico fala, uma atividade extraveicular. Né? É uma coisa muito interessante. E a própria Starship sendo usada nessas missões também, que é um grande diferencial. A Starship, pra você ter ideia, Marcelo, é o projeto do Elon Musk para levar o homem a Marte. Sim. Ela foi projetada, ela tem várias capacidades de carga, de colocação de carga pesada e coisa. Mas o Elon Musk projetou a Starship para ela levar o homem a Marte. E qual que é o objetivo dessa missão? O que eles vão caçar lá? Essa missão, ela tem uma grande lista, igual eu te falei, são várias coisas. Vou te dar um exemplo. A NASA adiou a ida do homem à Lua de volta de 2024, de pousar na Lua, Sim. porque não tinha traje específico pro que eles querem fazer. Daí você vê a analogia aí que eles vão testar um novo traje espacial. Eu acho que o Elon Musk está até já prevendo isso e querendo suprir essa falta. Mas parece que é um traje, o traje está sendo desenvolvido. O Isaac Mann até falou desse traje aí com muito entusiasmo, porque diz que é um trem fantástico. É mesmo? Diz que é muito tecnológico, muito leve, diz que é um traje seguro, muito bacana. Isso é uma das coisas. Mas essas 3 missões, elas vão levar vários e vários experimentos, elas vão testar a tecnologia no espaço, muita coisa. Igual eu já falei isso aqui, Marcelo, não tem uma missão que vai ao espaço à toa. Sim, eles levam pelo menos um experimentozinho ali. Uhum. Essa missão, ela tem vários. Mais pra frente, como ela ainda não tem data marcada, a gente vai detalhar isso melhor pro pessoal. Mas ela tem vários objetivos aí científicos. Ela vai fazer vários testes científicos, além de testar o limite dos próprios astronautas. Você vê que a questão de fazer uma caminhada extraveicular, que era considerada uma coisa de extrema periculosidade há uns anos atrás. Então eles vão colocar uma pessoa civil para fazer. Então é testar mesmo limite e testar tecnologia, tá? Agora, diante disso tudo aí, me vem uma pergunta aqui, Fontana. A gente sabe que esse Elon Musk, esse cara é doido, ele não tem limite pra ele não, né? Dinheiro tem de sobra. Tem capacidade, não sei se é um absurdo isso que eu vou falar, mas diante de tudo que esses caras vêm promovendo aí na corrida espacial, em algum momento você acredita que ele vai chegar a avançar um pouco mais do que a própria NASA, ou eles estão juntos nisso? Como é que é? Na verdade, a ideia da SpaceX, o pessoal pergunta muito isso, a SpaceX vai ganhar da NASA. Pois, exato. Não existe ganhar. Sim. Na verdade, a SpaceX só existe por causa do contrato que ela tem com a NASA, Sim. que banca, porque assim, o cara tem dinheiro, mas ele não vai botar dinheiro na lareira, né? Uhum. Então, assim, a NASA, pra você ter ideia, 90% das missões que levam astronautas norte-americanos para a estação espacial, levam suprimentos e tal, são feitas, contratadas pela NASA, contrata o Falcon 9 ou um outro, o Falcon Heavy, que é um foguete quando é uma carga mais pesada para levar. O Falcon 9 da SpaceX hoje, Marcelo, lembra que eu falei aquele negócio que vai ser que ele é um foguete tipo um foguete que faz entregas, né? Sim. Então o Falcon 9 hoje ele é considerado o foguete mais seguro da história humana. Ah, é? É. E aí ele faz, por exemplo, o Falcon 9, a NASA contrata ele para levar suprimento para a estação espacial, para levar astronauta, para trazer astronauta, para colocar naves e sondas aí no espaço, né? A missão Lucy, por exemplo, que eu já falei, que é uma nave que foi para estudar os asteroides no cinturão de asteroides, foi colocado por um Falcon 9. Né? A missão DART, que vai bater no asteroide, uma sonda que vai bater no asteroide para desviar a rota dele, também foi um Falcon 9. Então é muito usado. Então, a ideia não é concorrer. A SpaceX é um veículo de aluguel, né? Para quem quiser alugar, até você, se tiver mesmo? grana para bancar, Olha aí, hein? manda ver. Fazer um Quer passeio. levar alguma coisa para o espaço?
né? E o Elon Musk, uma das coisas que ele fez na época, ele é muito excêntrico, né? Demais. A gente sabe que o Elon Musk, ele é dono da Tesla, né? E a Tesla produz automóveis aí, automóveis de elétricos, né? Elétricos e tal. Então, uma das primeiras coisas que o Elon Musk fez para provar que o Falcon 9 dava conta é botar um Tesla no espaço. Ah, é? Sabia disso? Não. Existe um carro Tesla... Mentira. Orbitando no espaço. Sério? Aí. Sim, sim. Existe um Tesla no espaço. Rapaz, é que negócio que a gente tá falando de lixo espacial, né? O cara, hoje, leva um carro pra ficar no espaço, esse aí é eu vou te falar. Um outdoor espacial. Um outdoor espacial, isso é chique demais, né? Muita gente deve estar vendo esse outdoor lá. Esse cara é extraordinário, viu? O que nós temos mais aí, meu querido? Tá, nós vamos falar aqui, a gente ia falar na semana passada, nós tivemos um problema e teve que adiar o podcast, né? Mas falar do garoto brasileiro aí de 5 anos, né? Nossa, esse menino é fera, hein? Miro Latanzio Tsai. Ele é natural de São Paulo e ele ganhou um diploma da NASA aí no projeto Caça Asteroides, né? Ele descobriu 15 novos asteroides. É um menino de gênio, prodígio. Aos 3 anos ele já sabia ler, Marcelo. É mesmo? Apaixonado com astronomia. Acima da curva. Acima da curva, né? Ele é fora da média, esse menino, né? É. E ele descobre isso como, Fontana? É telescópio, é em casa, é em algum centro especial? Na verdade, funciona assim. A NASA tem esse projeto Caça Asteroides, né? Inclusive, eu tô querendo fazer a inscrição dele com a minha filha. Você tem que ter uma equipe de pelo menos 2 pessoas. E aí, assim, alguns observatórios que são responsáveis por defesa planetária, que é o que estuda essa questão dos asteroides, eles fazem várias imagens do céu todos os dias. Ah, é? E aí essas imagens, quando você está no projeto Caça Asteroides, no programa Caça Asteroides, você recebe essa imagem e baixa um programa lá que a NASA vai te indicar, onde você vai acompanhando ali com as fotos, você vai sobrepondo as fotos nesse programa e se tiver alguma coisa, por exemplo, um asteroide, um cometa, você vai ver um movimento na tela desse corpo que vai ser mais rápido que as estrelas de fundo. Sim. Esse movimento mais rápido que as estrelas de fundo indica que ali tem alguma coisa. Ou um lixo espacial, ou um cometa, ou um asteroide. E aí a criança ou a pessoa que está fazendo, ela vai reportar à NASA. Ó, nas imagens, as imagens têm número de catálogo, nas imagens tal, eu vi um corpo em movimento na posição tal. Tem todo um método para fazer. E aí o pessoal lá da NASA vai analisar e vai falar, opa, peraí, aqui tem um asteroide que não tinha sido reportado ainda, né? E aí eles catalogam e aí fica monitorando. Sim, e aí quem descobriu que fica sendo meio que pai da criança. Dá o nome pro asteroide. Pode dar o nome pro asteroide e coisa assim. Que muito barato. Bacana isso. Aí a importância desse estudo, né, de descobrir e catalogar esses asteroides é para monitorar, porque existe a possibilidade de algum deles chegar em rota de colisão aí com a Terra, não? Por exemplo, né? A gente está sempre monitorando exatamente por isso. Lembra que eu falei um tempo atrás que foi descoberto um asteroide que poderia se chocar com a Terra no ano que vem? As observações foram seguindo e parece que não vai acontecer. Mas é exatamente essa a questão. Descobrir potenciais asteroides perigosos para a Terra, né? Perfeito, isso é muito bacana. E aí é muito legal, Marcelo, porque isso une as pessoas num projeto de ciência cidadã, que só a parte profissional lá é pouca gente para trabalhar para dar conta disso aí. Sim. Então fica a cargo. Eles convidam a sociedade a participar disso, né? E incentivar a criança, eu acho que é um trem extraordinário, né, cara? É isso aí, né? Extraordinário. O Caça Asteroides é muito bacana, porque embora tenha muito adulto participando e coisa assim, a maioria são alunos do ensino fundamental e médio. Olha pra você né? ver. E tem crianças, por exemplo, a Nicolinha, que a gente já falou aqui, de 8 anos, a Nicolinha descobriu também, acho que 20, 25 asteroides. Então é muito bacana essa questão. E o Miro Latanzio agora, a Nicole era considerada a astrônoma... A mais jovem, né? Mais jovem do Brasil. O Miro agora bateu o recorde dela aí, ó. Que coisa bacana. Rapazinho aí de 5 anos aí, muito bacana. Vamos registrar umas mensagens aqui. O nosso Giovanni tá com a gente aqui. Bom dia, Marcelo. Manda um abraço para esse meu amigo Fontana. O canal dele é top no YouTube, cresce cada dia mais. Sempre estarei à disposição no que precisar. Valeu, Giovanni. Grande abraço para você. O Douglas Machado também tá com a gente aqui. Vamos ouvir a participação do Douglas. Fala, Douglas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fontana. É o Douglas Machado aqui do Bernardo Valadares, Nova Cidade.
Ô, Fontana, outro dia até eu estava oferecendo uma música para você, que tocou aí na Rádio Câmara, do disco voador, do Raul Seixas. E eu tô vendo se falar sobre esse disco espacial aí, ó, que vai poder transportar passageiros. Eu não sei se eu não quero fazer futrica não, mas dizem que vai precisar mais que um disco voador para levar você pro espaço. Ó, que isso, é? Foi o que o Marcelo falou Não, aí. eu não. Eu não sei se caberia você no espaço ou se era no espaço do disco voador do ZT, sabe? Bom dia pra nós aí. Pergunta o Marcelo aí se era o espaço era do disco ou se era o espaço sideral. Ô Douglas Machado, não me comprometa, rapaz. Foi o Maisena que veio com essa conversa aqui outro dia sobre o disco voador aqui que o Fontana iria pro espaço. Vou te falar, hein, Douglas? Que coisa, hein? Tá, manda um alô pra ele aí, Fontana. Dá um abraço aí pro Giovanni primeiro aí, muito obrigado, né? Ô Douglas, vou te contar um negócio, viu? Pra me levar pro espaço precisa de camisa de força. Porque se você vir falar que eu tô indo pro espaço, eu enlouqueci, rapaz. Não, agora a Starship dá conta de me levar. Starship dá conta. Eu vou sozinho, mas ela vai. É um trem impressionante, né? O cara é doido com o espaço, estuda as coisas do espaço, mas não tem interesse de ir pro espaço. Interesse eu tenho. Tem, né? Não tem a coragem, Falta né? minha coragem, né? Ô Marcelo, falar aí, fazer uma homenagem pro Douglas aí, porque o Douglas, ele é uma das pessoas mais assíduas lá, ele acompanha o canal, ele comenta quando a gente coloca vídeo, ele assiste. Então agradecer aí o Douglas aí e várias outras pessoas que a gente tem que participam, né? É difícil nominar, que são muitos inscritos, mas agradecer aí, viu, Douglas? Muito obrigado pela sua presença aí, pela participação no canal. E o Giovanni também sempre tá lá comentando. Giovanni também é fera demais, viu? Grande abraço pra essa turma toda que acompanha o canal do Fontana, hein? Nerd aos 50, tô aqui com ele aberto aqui no YouTube, ó, canal Nerd aos 50. Você quiser saber das coisas do espaço, acessa aí Nerd aos 50, tem vídeo novo segunda, quinta e sexta-feira, sempre às 4 da tarde. Faz um convite pra turma acompanhar aí, Fontanão. Isso aí, pessoal, vamos lá assistir os vídeos no Nerd aos 50, curtir, compartilhar. O canal precisa crescer, nós estamos aí com 2.041 inscritos. A média de inscritos mensal aí é beirando 200, tá, Marcelo? Mas o canal precisa de crescer, a gente precisa de horas assistidas, então convidar você aí, reveja aquele vídeo que você gostou, procura lá, às vezes você vai achar muito vídeo bacana que você não viu ainda e que você nem imaginou que isso aconteceria na astronomia. Verdade. Olha lá que você vai ver, tem muita coisa bacana. Convidar o pessoal aí. Eu até tenho um vídeo no canal, mas eu não te falei isso. Chegou pra nós a primeira imagem do James Webb. Já? Marcelo. Mas não é aquela que a gente quer, né? Na verdade, o James Webb tá ajustando, né? Tem um vídeo mas nós estamos em fevereiro. Calma pra lá. chegar em maio. Eu falei em maio a científica, né? Essa imagem aí é o seguinte, mas a NASA consegue surpreender e deixar todo mundo alegre, né? Ontem nós publicamos o vídeo dessas primeiras imagens. Sim. O James Webb fez uma selfie do espelho principal dele Mesmo? no espaço, uma coisa assim. Que legal, cara. Confesso pra você que eu fiquei emocionado quando eu vi, né? Porque a gente não esperava isso. E aí o processo do James Webb agora, ele tá alinhando os espelhos. Sim. Então entra lá no canal, vê esse vídeo aí para entender o que está acontecendo. Não é uma imagem científica, não é uma imagem fantástica, mas é igualzinho o Armstrong falou quando pisou na Lua. É um pequeno passo para um telescópio e um passo gigantesco para desvendar os mistérios do cosmos. Olha aí que coisa bacana. Ô Fontana, mais alguma coisa? Porque o Lino tá oferecendo uma música pra você aqui e nós vamos rodar o áudio do Lino aqui, meu querido. Vamos só falar um negocinho aqui. Fala um negocinho. Lembra que eu falei que o foguete da SpaceX, um estágio superior do foguete da SpaceX, ia cair na Lua? Lembro. E aí suscitou aquela conversa do lixo espacial, Isso. tal. E a gente elogiou a China, né? Porque Foi. Tá inclusive limpando o lixo, mas não é SpaceX não, Marcelo. Não? É um foguete chinês. Ah, é? Ah, nem. O que acontece? Só falar rapidinho sobre isso aqui, depois nós podemos estender isso aqui. É um foguete Long March 3C que levou uma missão para a Lua. O pessoal começou a estudar aquilo ali e falar assim, gente, mas esse foguete da SpaceX colocou uma nave no ponto L1. Sim. Totalmente oposta aonde a Lua estaria. Então não tem condição de ser esse foguete. E ficaram estudando, não. O único foguete que beirou a Lua ali, com essa capacidade aí, seria o terceiro estágio do foguete Long March chinês 3C, que colocou uma missão na Lua, Chang'e
5T1, tá? É uma missão de estudo lunar que preparou para a nova missão Chang'e 5, que coletou a amostra na Lua. Então, agora eles já estão mais cautelosos. Tipo assim, nós não temos certeza se o foguete é o chinês, não, mas nós achamos que é ele. É porque teve gente brigando, xingando Elon Musk por causa disso. É? Teve gente que xingou Elon Musk, Que coitado isso, do velho? cara. Não tem nada a ver com isso Nada agora? a ver com isso, velho. Oh, meu Deus do céu, é muito difícil, hein? Então, só para o pessoal saber aí, parece que o foguete é o Long March chinês. Agora eles já estão dizendo aí, vai cair realmente no dia 4 de março, 9h25 horário do Brasil, no lado oculto da Lua. Então não fique feliz que você não vai conseguir assistir esse impacto, tá? Vai ver nada. Nós vamos dando mais informação pra frente aí. Beleza, meu querido. Obrigado pela participação. Mais uma vez, grande abraço pra você, viu? Eu que agradeço, Marcelo, o espaço. Agradeço o carinho do pessoal que tá nos acompanhando aí. É muito importante, a gente faz esse trabalho porque tem essas pessoas que gostam da astronomia, né? E é isso aí, vamos lá, divulgar a ciência e curtir o canal Nerd aos 50. E olha que legal, eu sempre acompanho todos os dias a Rádio Câmara e parabéns, Marcelo, por esta simpatia que nos faz sentir mais que amigos, até mesmo dos ouvintes que participam diariamente com o programa e o nosso amigo Fontana. Valeu, viu, Douglas? Abração pra você, a gente que agradece, meu querido. O Lino tá te promovendo aqui também, Fontana. Escuta a mensagem do Lino aqui. Nós vamos encerrar a participação do Fontana e vamos tocar a música que o Lino mandou pra ele aqui, ó. Fala comigo, Lino, bom dia. Oh, meu Deus do céu, hoje tá danado aqui essa conexão, a pecinha tá com problema aqui. Vou te contar uma coisa, viu? Agora sim o Lino vai falar aqui na Rádio Câmara. Fala, Lino, bom dia, irmão. Bom dia, meu parceiro Marcelo, tudo bem com vocês? Bom dia, ouvintes. Ô, bom Marcelo, dia. Oi. Oferece essa música aí pro nosso amigo aí da NASA, aí, ó. O cara da NASA aí, ó. Táxi Lunar, com Zé Ramalho, participação de Alceu Valência. Isso aí, na beira-mar. Nós tenhamos uma quinta-feira abençoada. Abraço. Valeu, Lino. O Fontana é chique demais. Já chamaram ele de cientista. Agora o cara da NASA é um sucesso da NASA. Faltando chegar o salário desse povo aí, viu, Marcelo? Quem sabe uma hora chega, né? Valeu, Fontana. Até semana que vem, querido. Um abraço, obrigado. Obrigado, Lino. Valeu!